Bom dia, turma, como vocês estão? Bom, hoje nós vamos iniciar o nosso primeiro vídeo do quarto bimestre. Como eu havia dito para vocês bimestre passado, nós vamos sempre trabalhar da seguinte forma. A primeira aula, leitura e resumo. Segunda aula, um vídeo explicando o que vocês leram. E a terceira aula, uma atividade sobre aquele conteúdo, tá? Para que a gente possa tanto aprender de uma maneira mais completa e também para que vocês também possam ter conteúdos no caderno e também possam ter conteúdos para revisar para a prova, tá? Bom, o nosso tema da aula de hoje, ele fala sobre a evolução do capitalismo e a globalização. A página certinha, o módulo certinho, vocês vão encontrar lá na nossa aula passada, tá? Então, quando a gente fala sobre a evolução do capitalismo e a globalização, o que a gente quer dizer sobre isso? Que o capitalismo, ele contribuiu de diversas formas, não só financeira, mas financeira, cultural, social, de maneiras positivas e negativas, claro, para essa globalização. Então, que nada mais é do que a vida nessa parte mais urbana. Vamos entender um pouquinho sobre isso? Diz o seguinte: a globalização pode ser entendida como um fenômeno de caráter descentralizador. Por quê? Porque você tem várias ramificações para a contribuição dessa globalização: social, política, econômica. Então, você tem várias ramificações que contribuem para essa globalização no capitalismo. E de alcance global, resultante de diversos processos verificados em diferentes dimensões, tais como a economia, a cultura, a informação e a comunicação. Para muitos pesquisadores, a globalização pode ser considerada a continuidade da evolução do sistema capitalista iniciado no século XV. Então, você tinha lá no século XV um novo modelo econômico, que era o modelo capitalista. E esse modelo capitalista, é claro que ele se estendeu até hoje e possivelmente vai se estender ainda no futuro. Então, quando você tem esse modelo capitalista no século XV, e claramente quando ele vai se transformando e ele vai ganhando mais experiência, os fabricantes, os empregados, o próprio sistema capitalista mesmo que ele consegue concentrar e também consegue desenvolver vários sistemas dentro de uma população. Você tem, quando ele passa do século XV para a atualidade, que é o século XXI, você tem essa mudança. Então, ele diz o seguinte: para muitos pesquisadores, a globalização pode ser considerada a continuidade na evolução do sistema capitalista. Ou seja, essa globalização, que ela abarca várias coisas: política, economia, sociedade, lazer, cultura, é uma evolução do capitalismo. Por quê? Porque esse capitalismo ele está diretamente ligado a todas as nossas ações. Por exemplo, ao fato de você ter que pagar água, luz, ter que comprar roupa, ter que às vezes comprar um celular que está na moda, enfim. Diversas coisas que contribuem para esse sistema capitalista que estão envoltas nessa globalização. Entretanto, outros pesquisadores consideram que a globalização, tal como conhecemos hoje, tem suas origens na revolução técnico-científica, ocorrida nas últimas décadas do século XX. Então, para alguns pesquisadores, a globalização ela é uma continuidade do capitalismo, e para outras, essa globalização ela teve início justamente nessa parte técnico-científica, que é do final do século XX, do final do século passado. Então, você tem duas interpretações aqui sobre a globalização, tá? A evolução do capitalismo está relacionada à necessidade e à adaptação de novos mercados, políticas, economias, avanços tecnológicos e diversos outros. Para entendermos melhor o processo de evolução do capitalismo, podemos dividi-lo em 4 fases. Então, aqui nós vamos entender um pouco sobre as fases do capitalismo. Quando a gente fala sobre o capitalismo industrial, é justamente esse capitalismo que está nascendo ali nas indústrias. E como é que a gente consegue perceber esse capitalismo industrial? De onde é que ele vem? De onde é que ele nasce? Bom, a gente sabe que a Revolução Industrial ela começou na Europa, principalmente com seu início lá no Reino Unido da Inglaterra, e depois disso ela vai se estendendo para os outros países na Europa e também para fora do mundo. E o que acontece?
Quando a gente tem esse capitalismo industrial, como é que a gente pode entender ele? Quando você tem o início da Revolução Industrial, você tem o início das indústrias. E é ali que começa essa parte do capitalismo. Por quê? Porque antes do capitalismo, na Europa, ali no século XV e XVI, você tinha o mercantilismo, que é uma fase anterior econômica, que é uma fase medieval, uma fase feudal. E essa parte do mercantilismo nada mais era do que os mercadores com seus mercados, vendendo as suas mercadorias e também as mercadorias sendo vendidas por meio de navios, às vezes transportadas, importadas ou exportadas. Então você tem essa parte do mercantilismo que ela é menor. Esse mercantilismo acontecia nos feudos, então eram como se fossem pequenos bairros, sabe? Então, esse mercantilismo acontecia nos feudos, então eram mercantilismos locais ali daquele próprio bairro, daquele próprio feudo, e às vezes ele poderia se expandir. Agora, quando você tem essa virada de chave, que é do medieval para o moderno, você começa o capitalismo. E o capitalismo começa na Europa. Então, quando o capitalismo começa na Europa, ele sai daqueles pequenos comércios dos feudos, dos bairros, e ele vai para um comércio maior, que é um comércio industrial. Então, antes, quando você produzia pequenas escalas, ou seja, produzia às vezes 10 pares de sapato, agora você sai daquela pequena escala artesã, ou daquela pequena escala que ela necessitava apenas corresponder às necessidades daquele feudo, agora você sai para uma escala que ele tem que corresponder às necessidades, às vezes do país inteiro e às vezes fora do país. Por quê? Não só pela necessidade que aumentou, mas também pelo interesse no lucro, pelo interesse justamente nesse capital. O que é capital? É dinheiro. Então, quando ele estende essa produção, quando ele amplia essa produção, é para que ele possa ganhar mais. Então, quando ele começa justamente no capitalismo industrial, que é justamente na forma de você ganhar dinheiro, na forma de você ter capital em cima das indústrias. Vamos entender um pouco sobre isso? Nessa etapa capitalista, predominavam as ideias do liberalismo econômico. Quando a gente fala sobre liberalismo econômico, gente, não é assim, liberalismo, paz e amor, vamos liberar, não é isso. Quando a gente fala sobre liberalismo econômico, é uma parte mais fechada da economia, uma parte mais restrita da economia e que você também tem algumas aberturas para o comércio, mas são poucas, tá? Segundo as quais o Estado não deveria intervir na economia. Então, você também tem isso. O liberalismo econômico, ele prega o quê? Ele prega que se eu tenho uma indústria, eu que vou controlar a minha indústria, eu que vou saber aonde eu vou construir, quantas pessoas eu vou contratar, como que eu vou lucrar, como que eu vou investir. Eles querem a mínima intervenção do Estado. Então, o Estado eles não querem que o Estado, por exemplo, cobre impostos, que o Estado, por exemplo, fiscalize como as pessoas estão trabalhando. Eles não querem que o Estado fiscalize se as pessoas estão tendo condições saudáveis e sanitárias para trabalhar naquele lugar, tá? Então, eles querem a mínima intervenção do Estado. Dessa forma, o mercado teria liberdade total e livre concorrência de preços para equilibrar o mercado. Então, o que você tem? Quando você tem essa mínima intervenção do Estado ou nenhuma intervenção do Estado, que é o governo, você pode colocar o preço que você quiser, você pode vender para quem você quiser, você não precisa ter essas restrições políticas, sabe? Porque às vezes, suponhamos, um determinado país ele não tem acordos ou liberdade para poder ter um comércio, uma exportação e importação com outros países. E o que ele faz? Então, ele não faz isso. Então, ele não importa e nem exporta. Agora, quando ele tem a mínima intervenção do Estado, ele faz o que ele quiser, ou seja, ele vende para quem ele quiser, ele compra de quem ele quiser, pelo preço que ele quiser. E isso no capitalismo industrial, que é o início do capitalismo, para eles era um sonho, você imagina. Você sai de uma parte feudal, de uma parte medieval, onde o comércio ele era pequeno, onde o comércio ele era feito para os pequenos burgos, ali, para os pequenos feudos,
e ele passa agora a ser um comércio de larga escala. Ele passa a ser agora um comércio que tem que atender uma população que não é apenas só a população dele, mas também outras populações. Então, para esse cenário, para os donos de indústrias, ou seja, para os burgueses, é mais interessante que não tenha tanta intervenção do Estado para que eles possam para que eles possam importar ou exportar as suas mercadorias de maneira livre, tá? As transformações dos processos produtivos foi acompanhada de muitas mudanças na sociedade, em que os meios de produção eram privados e pertenciam à burguesia. Enquanto os trabalhadores fabris estavam inseridos nesse processo como força de trabalho vendida em troca de um salário, nessa fase ficou clara a divisão entre o capital e o trabalho. Então você tem o poder e o dinheiro na mão de poucos e o trabalho e a produção na mão de muitos. Só que isso não é igual. Como assim? Os donos de fábricas, eles pensam em apenas uma coisa, lucrar. Então, obviamente, eles vão lucrar muito mais. E os trabalhadores, eles pensam em sobreviver. Então, eles vão receber o salário deles, que nessa fase é muito baixo para toda a família. E nesse período do capitalismo industrial, fica ainda mais claro essa divisão entre quem é o dono e quem tem o dinheiro e quem é o empregado que trabalha e recebe pouco, tá? Indo para o lado aqui no capitalismo financeiro, nós vamos entender o seguinte, nós temos primeiro o capitalismo industrial, que investia nas indústrias, e agora nós temos o capitalismo financeiro, que ele faz o quê? Vamos entender um pouco. Na segunda metade do século XIX, a demanda por matérias-primas, energia, novos mercados consumidores impulsionou as potências europeias ao imperialismo. O que é o imperialismo, gente? O imperialismo, ele é o império do capitalismo. Esse imperialismo, ele é quando o capitalismo, ele se expande para outros continentes. Mas não de uma maneira assim, eu tenho uma fábrica de sapato aqui na Europa e eu quero que a África também tenha essa fábrica de sapato para que eles possam comprar. Não é isso. Eles expandem em busca de matéria-prima e também em busca de locais para suas fábricas, tá? E também em busca de mão de obra barata. Então, por exemplo, se você tem antes, né? Antes do Brasil se tornar independente, se você tinha uma fábrica de sapatos vindo lá da Europa aqui para o Brasil, essa fábrica não ia vir aqui para o Brasil para poder vender esses sapatos aqui para os brasileiros. Ela viria para o Brasil para pegar mão de obra barata, matéria-prima para poder fazer seus objetos, suas mercadorias e também para pegar território. Então, o imperialismo é isso. O imperialismo, ele é o império do capitalismo. É quando o capitalismo está tão forte na Europa que ele tem que se expandir, tá? Matérias-primas, energias e novos mercados consumidores impulsionou as potências europeias ao imperialismo, que teve como consequência a partilha da África e da Ásia. Por quê? Porque o imperialismo, os países da Europa, eles queriam expandir esse capitalismo. Então, eles expandiram para o continente africano, o continente asiático e também para o continente americano, tá? Só que os que mais sofreram com essa partilha foi a África e a Ásia. Por quê? Pensa comigo, você tem um continente africano, onde tem pessoas que vivem ali há muito tempo, têm as suas próprias culturas, as suas próprias religiões, e aí vem os europeus, achando que eles são os donos de tudo, porque na época os europeus acreditavam sim que eles eram os donos de tudo. Então pensa só, os europeus partiram para a África em busca de matéria-prima, mão de obra barata e território. Quando eles chegam na África, olha só, todos os países, Alemanha, França, Inglaterra, Itália, Rússia e assim vai, querem dividir a África para eles, como se a África já não tivesse as suas próprias divisões naturais, com seus próprios povos naturais, enfim, suas religiões. Então, o que os europeus fazem? Eles simplesmente chegam num território africano e dividem o território, e a parte que eles dividem, eles pegam para eles. Pouco importa para os europeus a religião dos africanos que já estavam ali. Pouco importa para os europeus se tinha uma divisão natural entre tribos rivais. Isso não importa para eles. O que importa para eles é apenas o território lucrar. Então você tem uma grande divisão
da África no imperialismo e também da Ásia. Com essa divisão da África pelo imperialismo, depois, claro, você imagina, se você tem um continente que acha que é o dono de todo mundo e que, obviamente, não se preocupa se existe uma outra cultura, uma outra religião, como as pessoas se organizam nesse outro continente, claramente vai ter alguns países da Europa que vão sair com menos território do que outros, né? E quando isso acontece, quando alguns países recebem menos territórios no continente africano do que outros, isso desencadeia a Primeira Guerra Mundial, tá? Então, a Primeira Guerra Mundial nasce justamente dessa divisão territorial que aconteceu na África, e alguns países receberam poucas terras, outros receberam muitas terras, e aí começa a Primeira Guerra Mundial, tá? Diante desse contexto, grandes empresas buscaram formas de ampliar seus lucros com novas práticas de mercado, com as fusões e incorporações de outras empresas, constituindo os monopólios e oligopólios. Nessa fase, a eletricidade contribuiu para a modernização. Por quê? Na fase do capitalismo industrial, você tem o carvão como um grande fornecedor de energia, não só energia, mas também como um grande fornecedor de fazer com que as máquinas funcionassem. Quando você vai para o capitalismo financeiro, que você tem justamente já essa ampliação, porque no capitalismo industrial você tem o início do capitalismo ali, né? Que ele sai do mercantilismo e vai para o capitalismo. No capitalismo financeiro, ele já se preocupa com outra coisa, ele já se preocupa em lucrar mais. Então, ele se preocupa em expandir esse capitalismo, ele se preocupa em tornar o capitalismo como um grande império. Ele já não cabe mais só na Europa, ele quer expandir para outros continentes. Mas não é expandir no sentido de enriquecer os outros continentes e também no sentido de contribuir para os outros continentes. Ele quer expandir para outros continentes para poder pegar mão de obra, matéria-prima e território, tá? Continuando aqui na página 11, nós temos o capitalismo informacional. O que é esse capitalismo informacional? Esse capitalismo informacional, ele ainda é o mais novo. Então, enquanto você tem o capitalismo industrial, que ele está começando, saindo dessa parte mais mercantil e está indo para uma parte mais industrial, mais capitalista. Depois você tem o capitalismo que vai se expandindo para o imperialismo. E agora você tem o capitalismo informacional, que é justamente o capitalismo que usa a tecnologia a favor dele. Você pode pensar assim, professora, mas tudo é tecnologia. Por exemplo, quando eles inventaram a roda, aquilo já era uma tecnologia. Que a gente não pode pensar que a tecnologia é somente o celular, o computador, a internet, tá? A tecnologia é justamente a forma de transformar as coisas. Então, quando você tem aqui essa parte do capitalismo informacional, é quando eles começam a trazer a tecnologia da atualidade para esse capitalismo. E como que eles podem colocar essa tecnologia da atualidade no capitalismo para poder enriquecer ainda mais esse capitalismo? Então, por exemplo, será que eu posso criar novas tecnologias? Será que eu posso criar computadores mais potentes? Será que eu posso investir em algumas coisas da tecnologia para poder enriquecer a parte do meu capitalismo? Sim. Então, esse capitalismo informacional fala justamente sobre isso, tá, gente? E, por fim, nós temos aqui capitalismo e crises econômicas. Claramente que a gente tem que pensar o seguinte, que nós vivemos, sim, numa sociedade capitalista, né? E que nem todos os sistemas econômicos eles são perfeitos. Claro que eles têm as suas falhas. E o capitalismo não é diferente. A gente tem que pensar o seguinte, no capitalismo tem mais quem tem mais dinheiro. Então, quando a gente tem que pensar o seguinte, quando a gente está no capitalismo, você tem o poder e o dinheiro na mão de poucos e o trabalho na mão de muitos. E ele diz o seguinte, ao longo da sua existência, o capitalismo tem se caracterizado por diversas sucessões de expansão e também de retração ou de crises que podem ter reflexos em escala global. Então você tem lá na parte do capitalismo industrial, quando ele se expande e ele torna justamente esse império do capitalismo com o imperialismo, ele pega esse capitalismo, esses comércios e ele expande para outros continentes,
de maneira apenas para explorar, ele não expande esse capitalismo ou esses comércios para uma maneira de contribuir para aquela sociedade ou enriquecer aquela sociedade. Então você tem esses avanços e esses retrocessos do capitalismo. Ao contrário do que ocorre nos períodos de crescimento, quando se registra o aumento de oferta de crédito, de consumo, valorização da moeda e o aumento de produção. Os períodos de recessão, ou seja, os períodos que estão regredindo, são marcados pela redução do consumo e também de produção, a desvalorização da moeda, de ações na bolsa de valores, o desemprego, juros altos, etc. Porque assim, gente, imagina comigo, o capitalismo, ele está sempre se inovando, né? A gente acabou de falar sobre as tecnologias, ele está sempre se inovando. E uma realidade é que o futuro do capitalismo é que ele utilize ainda mais tecnologias. E essas tecnologias para fazer o quê? Para poder substituir o trabalho humano. Porque se hoje você tem uma fábrica que você tem 1000 funcionários e eles produzem X, mas aí você vai e conhece uma tecnologia e tudo mais, você transfere aquele trabalho de pessoas para máquinas. Agora você tem uma máquina que faz trabalho às vezes de 5.000 funcionários e rende muito mais para aquela indústria. Então você tem essas crises econômicas partindo daí. Você pode ter um capitalismo muito bem estruturado, com empresas muito boas, você está conseguindo lucrar bastante, mas você também tem a parte das crises. E uma dessas crises são as crises sociais. É justamente essa crise onde as pessoas ficam, às vezes as pessoas não têm oportunidade de emprego, ou às vezes as pessoas trabalham muito e ganham pouco, e ou às vezes até mesmo você tem essa substituição da mão de obra, de máquinas, a mão de obra humana por máquinas. Muitas podem ser as causas que provocam crise no sistema capitalista, entre elas a superprodução, a falência de grandes empresas multinacionais, guerras, catástrofes naturais, crise no abastecimento de matéria-prima, principalmente a fonte energética, entre outras. Então você tem essas crises econômicas advindas do capitalismo, que a gente tem que entender que o capitalismo ele tem também as coisas boas e as coisas ruins, tá? Não são somente coisas boas. Espero que vocês tenham conseguido entender esse conteúdo. Caso tenha ficado alguma dúvida, podem me procurar, tá? Podem me mandar mensagem tanto na plataforma como no WhatsApp. Obrigada e tchau.